Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos fazer aqui um unboxing para mostrar duas edições que foram lançadas recentemente pela editora Panini. Trata-se de O Contos do Multiverso das Trevas, ediçãozinha aí bem recente, cadenado bem grossinho até, bem como também O Cavaleiro Branco, Batman o Cavaleiro Branco de Sean Murphy, um trabalho bem legal aí que já saiu como minissérie pela editora Panini, agora sai em encadernado de luxo. Então vamos dar aquela bisoiada, ver se as edições estão bacanas, se tem extras ou não, o que vale a pena nas edições. Faço breves comentários, uma espécie de mini review até, para dar minhas considerações, né, se vale a pena ou não, mas prometo fazer um review um pouco mais elaborado sobre essas edições. Vamos conferir mais edições, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. Se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. Ok, meus amiguinhos, então vamos dar uma olhadinha aqui conforme prometido em Batman Cavaleiro Branco, edição de luxo. O trabalho é de Sean Murphy, tanto nos desenhos quanto nos roteiros. Nós temos o Martin Hollingsworth fazendo aqui o trabalho de cores, encadenado que saiu, acredito que em fevereiro pela editora Panini. Tá prometido já faz um tempinho, mas acabou saindo recentemente, né? Nós temos aqui a lombadinha, a famosa lombadinha. Lembrando que esse título é o DC Black Label. Ele tem alguma coisa de adulto, assim, tudo mais? Não me lembro. Mas, de qualquer maneira, o universo do Cavaleiro Branco do Sean Murphy faz parte do DC Black Label. Aqui nós temos a quarta capa, informações envolvendo, então, aqui o quadrinho. Inclusive, tem até umas citações aqui a artigos, a críticas, né, que foram colocados no Nerdist, AV Club e o Sci-Fi Wear. Um bom trabalho, hein? Aconselhável para maiores de 16 anos, fica a dica aí. Tem temas bem propícios políticos aqui, tem temas bem interessantes que envolvem essa obra. Eu acredito que não deve ter nada de muito diferente, mas vamos dar uma olhadinha aqui no trabalho. Começa então com a guarda aqui, né? Nós temos onde fica a OTG, uma polícia que funciona lá dentro da... Enfim, eu não vou contar aqui os spoilers, né? E tem essa bonita arte aqui do Sean Murphy, que era meio que um preview na época, né? Quando saiu o quadrinho, onde você vê várias referências ao Batman Animated Series, Batman 89, por exemplo, aqui, Animated Series, tem o Batmóvel de 89, tem uma Batcaverna aqui. É bem interessante como esse Coringa age em relação ao Batman, né? Mas tá lá então. É uma minissérie que ela foi lançada em 8 partes na época. E aqui no Brasil saiu pela editora Panini pela primeira vez, também é uma minissérie em 8 partes. A minissérie saiu, acredito, em 2017, 2018, por aí. E já no ano seguinte saiu aqui no Brasil. Então, é uma história assim que eu até já tô relendo ela. É uma história bem densa, na verdade, até esse trabalho aqui do Sean Murphy. Porque ele vai trabalhando, então, o plot do Coringa curado, querendo aí buscar meio que uma justiça para os atos que o Batman pratica em Gotham City. Atos que são meio que contrários à ordem moral e cívica de Gotham City. Então você vai vendo todo esse percurso do Coringa, então, que na verdade se transforma em Jack Napier aqui, e do Batman também tendo seus conflitos morais que envolvem até um ente querido dele. Então, essa história, ela é muito legal, pessoal. Assim, não é o meu, digamos, Batman preferido, eu diria, sabe? Não é o Batman, assim, que eu curto pra caramba, porque é um Batman, assim, que tem vários problemas consigo mesmo, né? E a história explica os problemas que o Batman vai sentindo aqui, inclusive a raiva dele e o porquê ele tá tomando certos atos por aqui. Mas é uma história, assim, que ela traz elementos que vale muito a pena você dar uma olhada quando puder, assim, sabe? E, de novo, é uma história densa, assim, você vê, assim, que o Sean Murphy, ele carregou no texto também, sabe? Tem uma cena aqui no começo, na segunda edição até, aqui no começo você vê, ó, isso aqui é o momento de um julgamento que envolve o Jack Napier, né? Não é muito spoiler isso aqui. Aí você vê como o texto é carregado, você vê como o texto, ele tá trabalhando coisas aqui que... você vai ler, você vai entender toda a motivação que envolve o Jack Napier e todo esse problema de Gotham City. Mas é um texto carregado, que vale muito a leitura. Então eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas algumas coisas vai acontecendo com o surgimento de um novo vilão aqui também. Você vai ver, por exemplo, conflitos dentro da família do Batman, envolvendo Thomas e Martha Wayne, que talvez seja uma coisa que eu acho que o Sean Murphy acabou pesando em relação da vilania em relação ao Batman, sabe? Talvez não precisasse disso, né? Mas tudo bem. E de qualquer maneira, para quem não leu, essa história vai explorar lados bem interessantes que envolvem a família Wayne, o Batman, o Coringa e assim por diante. E aqui nós temos então os extras, que são capas variantes, e as capas do
do Sean Murphy são sempre belíssimas, com belos desenhos. Nós temos essa brincadeira que envolve a Arlequina, que é bem interessante na história, que pra mim faz um sentido e conversa também com o que a gente entende da Arlequina, digamos assim, nosso mundinho, assim, sabe? Esse é um ponto que eu achei bem legal o Sean Murphy trabalhar. E nós vemos aqui mais capas, nós vemos aqui, vai ter conflitos bem interessantes envolvendo a Batgirl e o Asa Noturna, que é o Dick Grayson. O Asa Noturna é um Asa Noturna diferente, um Robin diferente também, isso é um ponto legal a se explorar, que é explorado na história. E nós temos aqui, que mais? Opa, nós temos aqui alguns estudos de desenho, que legal. Aqui, ó. Batman, esse uniforme do Batman é muito legal. Esse eu queria uma action figure desse. Eu queria pelo menos um Funko desse Batman, seria legal. Mas tem aqui uns lápis aqui do Sean Murphy. Tem o Batmóvel dele, que é bem legal. Inclusive virou até um brinquedo aí em alguma empresa, que eu acho bem bonito até o Batmóvel dele. Aqui nós temos aqui os estudos para fazer as capas. Ó, aqui ele pega, olha que legal, Great Gatsby, White Knight. Ele pega o Zorro, olha as inspirações que ele fez para as capas de coisas que são, tipo o Zorro, que é bem ligado ao Batman, por exemplo, assim, sabe? Legal isso, hein? Pô, essas estão legais. As informações aqui, biografias, acabou, né? A guardinha. Pô, a edição tá legal. Os extras, assim, não são grandes extras. Na verdade são, sim. Essas capas aqui, os estudos de desenho, principalmente deles, são legais para você entender como é que ele compôs essa obra. Mas vale muito a pena esse trabalho aqui, meus amigos de leitura. Vale muito a pena mesmo. Eu gosto muito disso aqui. A continuação, a Maldição do Cavaleiro Branco, eu gosto mais. Talvez o texto não seja tão denso na continuação quanto é no Cavaleiro Branco, pelo menos eu tô achando. E ainda a gente tá tendo o spin-off, que é o da Arlequina, recentemente, que também tá bem legal. Então, pra quem quer acompanhar um Batman, que talvez você não precise de uma carga cronológica para acompanhar, é um bom quadrinho. Estou relendo, já tô na metade aqui do quadrinho. Quando eu reler totalmente, eu prometo fazer um review um pouco mais denso aí, sem spoilers também, pra gente aí discutir, pra deixar no canal aqui também um review um pouquinho mais bem elaborado. E aqui a gente mostra o segundo encadernado então do vídeo, meus amigos, e o último também, para não pesar muito o vídeo, que é o Contos do Multiverso das Trevas, que aqui reúne várias histórias que fazem parte então desses contos dos multiversos aí, né, o Multiverso das Trevas especificamente. Que aqui nós temos, por exemplo, 5 Crônicas Sombrias, né? É um quadrinho que custou R$ 62,90, eu peguei com o cupom lá que tinha na Panini, mas eu achei caro, até porque não é capa dura, é capa cartonada. Então eu achei um pouquinho caro esse negócio. Mas ele tem aqui uma caralhada de páginas, são 256 páginas. Antes, 256 páginas não custava tão caro, né? Infelizmente a gente tá em outros tempos, né? Mas de qualquer maneira, então, a gente tem uma história aqui que envolve o Bate-Azrael, né? A queda do Morcego das Trevas, a morte do Superman das Trevas, a Noite Mais Densa, a Crise Infinita e o Contrato de Judas, dentro desse universo das trevas, né? O universo das trevas, em resumo, que vem lá de Noite de Trevas Metal, é basicamente uma revisão de grandes sagas em grandes momentos que acabaram dando errado, que acabaram tendo finais pessimistas. Por isso que eles são contos do Multiverso das Trevas. E o Multiverso das Trevas geralmente existe quando dá errado, ele acaba sendo destruído, né? Um universo específico. Então tá a capa aqui com a história que envolve então Bate-Azrael. Nós temos o texto Scott Snyder, Tim Seeley, Jeff Loveness, James Thunderford, Kyle Higgins e Matt Groening. Tô achando meio sujinho aqui essa página, mas tudo bem. Contos do Multiverso das Trevas, o Bane aqui. O Bane é um personagem importante dentro dessa história aqui da queda do morcego. Nós temos também o layout parecido com o layout do Noite de Trevas Metal, né? Interessante isso. E tá lá, então. Aí nós temos aqui toda uma introdução que tem esse personagem aqui. Aqui eles fazem um resumo do que é por exemplo, o Batman que é um personagem importante. E você vai tendo todo um resumo do que é a queda do morcego especificamente, por exemplo, né? Esse personagem é meio que um vigia, assim, sabe? Do multiverso. Mas eu vou tentar não dar spoilers aqui, até porque tem coisas que eu não li. Mas a história do Multiverso das Trevas aqui da queda do morcego eu achei legal, eu gostei. Aqui já tem a morte do Superman, que outros 500 daí. Vamos passar rápido aqui. Ih, caraca, olha aí. Olha a minha edição vindo errada, caceta, mano. Eu tô dando muito azar com as coisas da Panini, cara. Olha aqui. Pelo menos dá pra ler a história. Vai ficar assim, ó. Tá, tudo bem, vamos lá, né? Pelo menos aqui então a gente tem a questão da Multiverso das Trevas envolvendo a morte do Superman. Aí nós temos aqui então a Noite Mais Densa. Noite Mais Densa é uma história que é bem importante nas Lanternas Verdes pro universo desse como um todo. E aí nós vamos ter depois aqui também o Contrato de Judas. Essa aqui é da Crise Infinita, né? Crise Infinita também é uma história muito importante aqui. E você vê... Por mais que eu ache estranho você fazer um conto do Multiverso das Trevas que envolva uma crise, porque uma crise ela não se passa no universo específico, né? Ela relaciona um multiverso, basicamente, né?
como é que o multiverso pode ser um multiverso das trevas. Eu não entendo muito bem isso, mas sei lá, né? Eles devem explicar aqui. É que nem fazer da Crise nas Fitas Terras, Noite de Trevas Metal. Tem um conto do multiverso Trevas de Noite de Trevas Metal. Eu achei meio complicado isso, mas tudo bem. O Besouro Azul, ele é um personagem muito importante dentro da Crise Infinita, bem como os personagens lá, tipo Superboy Prime, assim por diante. E aqui nós fechamos então com o Contrato de Judas, né? Uma história muito importante. O Contrato de Judas é quando o Dick vira o Asa Noturno. E realmente só traz histórias aqui. Então vai ficar aí meu encadernado desse jeito, né? Vou ter que ler assim. Às vezes, isso aqui na verdade possivelmente é só meu encadernado que aconteceu, tá? Ele realmente foi um problema no momento da gráfica. Eu tô dando um azar do caramba com essas coisas aí. Mas lá, Contos do Multiverso das Trevas, edição número 1. O acabamento gráfico aqui da edição tá bonito. O verniz aplicado e assim por diante, né? O material, ele parece... a capa é couché. O papel é um papel de qualidade. A capa tá bonita também. Ele, inclusive, quando eu peguei, dá a impressão que ele era capa dura, assim, sabe? Verniz aplicado aqui também. Só que não, é capa cartonada, né? Mas tá aí, meus amigos. A ideia desse conto do Multiverso das Trevas acaba sendo melhor pra mim do que Noite de Trevas Metal e mesmo o Death Metal, assim, né? Porque o Death Metal e o Metal eram coisas mais abrangentes dentro da cronologia, uma coisa mais mega sai, coisa do tipo. Aqui são contos contidos, né? Então você consegue... É como se fosse o tal do Arif da Marvel, por exemplo. Por isso que aparece um Vigia aqui e assim por diante. E são legais. Esse aqui, até essa história, tem review no canal com spoilers. Quem quiser dar uma olhada vai aparecer no card, mas eu aconselho a dar uma lida, né? Então tá aí, meus amigos, agora então vamos trocar de câmera. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um outro de quadrinhos com desconto. Vou deixar essas edições aqui embaixo, o link tanto para a loja da Amazon, para a loja da Panini, caso você tenha interesse e queira ajudar o canal pegando essas edições. Eu agradeço demais você. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, em qualquer loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Então tá aí, meus amigos, duas boas edições, pelo menos o Cavaleiro Branco eu garanto sim que é uma história que, ó, vale muito. Quando saiu o encadernado da Maldição do Cavaleiro Branco, vai valer a pena também. Tem review com spoilers aqui no canal, tanto da Maldição do Cavaleiro Branco, quanto a minissérie da Arlequina que tá saindo agora. O do Cavaleiro Branco eu tô devendo, fiz ali uma passada pelas edições em reviews antigos de aquisições, mas eu pretendo fazer algo um pouco mais elaborado. E o Contos do Multiverso das Trevas, como ideia, eu acho legal. A história que eu li que envolve a queda do morcego, eu gostei também, que é escrito pelo Scott Snyder até. Então, o plot que envolve essas histórias me agrada muito e ver como é que seria um conjunto de sagas importantes desse comics nessa visão de multiverso das trevas é algo bem legal, uma ideia bem bacana. Mas também eu prometo fazer um review um pouco mais elaborado dessa edição o quanto antes. Me diga aqui embaixo então o que você achou dessas edições, se você ficou interessado em pegar. A minha edição teve esse problema, mas eu acredito que é uma edição, só essa minha edição que teve problema. Não é de praxe acontecer isso. Alguém na vida aí que comprou qualquer gibi, seja da Panini, da Mythos e assim por diante, já teve algum problema nesse sentido, faz parte. Às vezes você é sorteado porque a gráfica ali deu um probleminha e imprimiu errado. Mas me diga aí se você tem interesse em pegar uma dessas edições, se já pegou, se você gosta das histórias ou não. Bem como aproveita e curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.